Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você um recanto da família com palestras especiais para casais de 23 a 25 de maio aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Olá, mulher, você que nos acompanha mais uma vez nesta maravilhosa programação que o Senhor tem nos dado. Seja sempre muito bem-vinda, é uma alegria imensa ter a sua audiência. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui, do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E você é sempre muito bem-vinda no nosso meio. Já temos estudado aí uma série que tem sido abençoadora para a vida de muitas mulheres, denominada Aconselhamento para Mulheres, com vários temas que diz respeito ao público feminino, apesar de saber que tem vários homens que têm nos acompanhado e vocês também são muito bem-vindos. Então todos vocês também recebam o nosso abracinho. Esses assuntos dentro dessa série são assuntos que diz respeito à nossa vida espiritual e que serve para vocês também, né? Nós estamos sempre lembrando para vocês que ainda não adquiriram a Bíblia da Caminhada Bíblica. Não percam essa grande maravilha. Olha aqui. Tempo com Deus, tempo de crescer em santidade de vida. Nós temos toda a Bíblia letra gigante. Depois você tem aqui um plano anual e diário da leitura da Bíblia para que você consiga fazer durante o ano inteiro. Às vezes você já tem tanto tempo de cristã, mas nunca leu a Bíblia toda. A nossa ideia não é uma maratona bíblica, ver quem termina primeiro, mas uma caminhada. Todos os dias você parar, separar um tempinho, sentar de 3 capítulos mais ou menos por dia. E em um ano você vai ter lido a Bíblia inteirinha. Você lê daí, eu leio daqui, no final do ano, lá no dia da Bíblia, nós encerramos a caminhada. Se você porventura diz, já perdi, porque nós estamos seguindo nessa caminhada aí. Você não precisa se preocupar, porque você pode adquirir e começar de onde nós já estamos, aumentar a sua leitura e nos acompanhar, ou começar lá do iniciozinho, que você também não vai se perder, lá desde o Gênesis. Então você vai ter uma explicação diária com a mensagem cristocêntrica sobre cada capítulo da Bíblia. Então, se você deseja adquirir, inclusive se você já tem, você pode pedir para dar de presente para quem você ama. Seu médico, a sua professora, a professora do seu filho, a manicure, a sogra, enfim, Deus há de colocar a pessoa certa do seu coração. É um presente que de fato não tem preço, apenas valor eterno. Então, se você deseja adquirir, faça contato 051 981 11 9571. Eu vou aguardar o seu contato para que nós possamos enviar para você, tá certo? Você poderá acompanhar, você pode curtir, você pode compartilhar para que nós tenhamos aqui um público feminino alcançado que talvez ainda não tenha tido acesso porque está faltando você chegar lá, né? Pois bem, o que é que nós vamos estudar hoje, Cíntia? Sobre o que nós vamos estar tratando hoje? Me fala para eu ver se eu vou ficar ou não. É um assunto bastante interessante. O tema de hoje é transtorno alimentar. O que é que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia fala sobre isso?
o que eu devo comer, como que eu devo comer. Claro que fala, a Bíblia fala sobre tudo que diz respeito à nossa vida. Talvez você ainda não tenha parado para pensar. E eu já começo deixando o versículo bíblico para você, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente trata de alimentação, existe uma pergunta bastante instigante que eu queria deixar para você. Você tem se alimentado para a glória de Deus? O que seria um transtorno alimentar? Bom, hoje eu gostaria de tratar de pelo menos 2. Anorexia e glutonaria. 2 extremos. E nós precisamos sempre relembrar de que o ideal não é ficar nem em um extremo e nem no outro, mas sermos mulheres equilibradas, inclusive na área alimentar. E não é à toa que muitas mulheres sofrem, porque muitas vezes está lá de um lado, comendo demais da conta, não é? Às vezes até comendo as suas próprias emoções, e tem um outro lado, aquela que não quer comer nada para não ganhar 1 grama, ou 1 grama. E quando ganha 1 grama, já se sente a pessoa com o maior peso do mundo. Então, é um assunto que a gente precisa tratar, porque diz respeito à nossa vida, o nosso cotidiano, a vida da mulher cristã, né? Faz parte da nossa vida. E alimentar-se no sentido geral, é uma grande dádiva e bênção de Deus. Degustar os alimentos, né? Saborear. Deus foi tão maravilhoso. Eu fiquei pensando enquanto estava fazendo esse estudo. Sentir o sabor da comida é algo maravilhoso, é algo divino de fato. A variedade que Deus tem nos dado como seres humanos, né? É algo também esplendoroso. Se você parar para pensar, por exemplo, vamos pensar no animal, vamos pensar numa vaca. Ela se alimenta. O principal alimento dela é capim. Pode ser que seja um capim mais verde, um capim mais fino, um capim elefante, tem vários tipos de capim, mas é capim. Nós temos uma variedade e como é maravilhoso sentir o sabor dos alimentos, não é verdade? E eu sei que aqui dentro do nosso público aqui feminino tem muitas mulheres caprichosas que cozinham maravilhosamente bem. E isso é bom, isso é agradável, isso também é mandato cultural e isso deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ou talvez você diga, olha, esse assunto aí, eu nem sei fazer nada. Já é outro problema, porque deveria fazer, deveria aprender. Principalmente se você já é casada, se você tem filhos, porque quando nós cozinhamos, nós também prestamos um culto de gratidão ao Senhor e devemos ter todo o cuidado, inclusive no que cozinhamos, no que oferecemos, porque se nós entendemos que somos auxiliadoras e um instrumento de Deus para a nossa família, nós precisamos inclusive pensar, o que é que eu estou oferecendo? Será que tem os nutrientes necessários para que eles vivam e tenham energia da melhor forma possível? Ou eu só estou colocando alimentação que vai trazer prejuízo para a saúde? Então, transtorno alimentar é algo que a gente não pode deixar de falar aqui. Então, talvez você já tenha até se questionado, né? E como eu falei para vocês, vou tratar assim, dentro desse assunto, pelo menos desses 2 transtornos alimentares que são os mais comuns, que é a anorexia, não querer comer nada, e glutonaria. Quero comer tudo. Então vamos ver. Às vezes você pode pensar, para aquelas que têm um pensamento mais anoréxico, digamos assim, né? Parece que ninguém valoriza o meu sacrifício, a minha autodisciplina, né? Eles deveriam se olhar no espelho antes de me criticar, não é? E observar toda a minha aparência. Vejam que talvez você tenha esse tipo de pensamento. Ou então, essas pessoas que convivem comigo não podem me forçar a comer. Eu não estou com fome. Ou eu não vou comer para não ficar inchada, não ganhar peso.
Estou apenas levantando alguns questionamentos. Ou então eu vou acabar perdendo o meu autocontrole e isso vai ser desastroso para mim, não é? Por outro lado, aquelas que são mais glutonas, a mulherada aí que não pensa, que diz que vamos comer e vamos comer tudo que Deus nos dá, porque a gente vai morrer mesmo, então olha, comendo ou não comendo, e não tem uma preocupação de que Deus nos deu uma altura, ou seja, uma estatura, e para esta estatura existe um peso ideal para cada um de nós. Então, nem de mais e nem de menos. E aí talvez você diga assim, eu como mesmo, o que colocar não me importa a hora, não me importa se presta, se não presta, estou com vontade de comer, então eu como. Não devo nada a ninguém. Então, minhas queridas, observem que a nossa forma de comer, o versículo que nós vimos ali, quer comais, quer bebais, aliás, qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, de antemão, eu já posso deixar aqui, indicar um livro muito bom para vocês. Vocês depois procurem na internet, é fácil de encontrar. Um livro chamado Amo Comer, Odeio Comer. Não é livro de dieta, eu não quero passar para vocês, até porque não é minha área, eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, apesar de conviver bastante com algumas, e inclusive ter passado por esse processo de eliminar 25 quilos, mas isso é uma decisão muito pessoal, é quando você compreende de fato as verdades da palavra do Senhor, não levada ou motivada simplesmente por questão de aparência física, porque essa não deve ser a nossa ênfase. Contudo, a gente não deve estar nem lá na extremidade de um lado, sem se preocupar com nada disso, ou então excessivamente se preocupando com isso. E muitas vezes comendo as nossas emoções. Comendo, eu estou triste, eu vou comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Aliás, já falamos sobre ansiedade, que não é bonitinho viver ansiosa, que não é recomendação bíblica viver ansiosa. E normalmente uma coisa está atrelada à outra. Acorda à noite para ir ao banheiro, o banheiro é lá na extremidade da casa, às vezes até numa suíte dentro do seu quarto, mas você tem que ir lá na geladeira para assaltar. É essa a sua realidade? Minhas queridas irmãs, eu sei que essa é uma área delicada, não é uma área tão fácil assim para a gente falar, mas ela é bíblica, né? Então, quando nós somos salvas na pessoa de Cristo Jesus e por Ele mesmo, você pertence a Ele. E existe sim alguns benefícios importantíssimos nesse relacionamento. Deus está preocupado com o que você come. Nosso Deus está preocupado sim com a sua saúde, porque a diminuição excessiva de peso ou ganhar peso demais acaba acarretando na nossa saúde física. E por que não dizer na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica, na nossa saúde, inclusive espiritual, porque muitas vezes, quando você está em um extremo ou no outro, você nutre alguns sentimentos de frustração, de inveja, de procrastinação, nada disso é saudável. Então, quando a gente começa a crescer, a aprender, a ter essa caminhada bíblica que eu tanto falo aqui, né, para cada um de vocês, a gente começa a entender as verdades do Senhor e a gente começa a ter consciência e dizer, meu Deus, eu estou errando ainda nessa área, eu preciso de ajuda. Deus vai e tem interesse de nos ajudar a mudar a nossa mente, a nos converter, não é? Conversão é exatamente quando você pensa de um jeito, isso é conversão. E aí você percebe que não é por esse caminho, à luz das Escrituras, e aí você faz aquele contorno, né? É bem assim na autoescola quando você está aprendendo a dirigir, não é? Você está indo retinho e aí tem lá uma plaquinha assim, conversão. O que é que você faz? Você automaticamente sabe que vai mudar a direção dos passos que você estava dando ou do rumo para onde você estava indo. Então vejam bem, quando a gente pensa em anorexia é um rótulo, né? Que é também pouco falado, mas que muitas vezes também é mal interpretado. Veja, a palavra em latim, emprestada do grego com um prefixo de negação, que significa literalmente não desejar ou não querer, não é?
essa é a origem da palavra, a gente sabe que não é bem assim. Porque muitas vezes alguns profissionais da área interpretam até mesmo erroneamente essa origem da palavra ou dessa condição que é colocada na pessoa ou que a própria pessoa se coloca, porque ela sugere que existe uma perda de apetite. Então, quando a gente fala em anorexia, você sempre lembra aquela pessoa que não tem vontade de comer. A análise do problema, se for interpretada assim, está totalmente incorreta. Porque a pessoa com anorexia, geralmente, ela tem ainda assim um grande interesse pela comida. Ela sente fome e ela deseja comer. Contudo, ela não come. Então, isso não é perda de apetite. Em vez disso, trata-se de uma autorrestrição com o propósito, muitas vezes, de conseguir algo do que ela deseja, ou seja, não ganhar peso. E o que é que a pessoa com anorexia deseja? Você pode estar perguntando. As normas culturais, e aí atinge bastante o público feminino, e é por isso mesmo que eu venho tratar desse assunto. Moldam a mente da mulherada hoje sobre a forma, o tamanho do seu corpo. A mulher que é bela, a mulher que é bonita, é aquela mulher, vamos pensar, que pesa menos de 50 quilos. É aquela mulher que muitas vezes só mostra o osso, que parece que não tem nem pecado, né? Que o pecado habita na carne. É tão fininha, é tão sequinha, que muitas vezes é colocado como um padrão que frustra a vida das outras mulheres, porque parece que a mulher que é bela, que é linda, que é princesa e que é valorizada é essa daí. Obviamente que se você tiver um pingo de conhecimento bíblico, ainda que pouco, você vai ver que a beleza da mulher cristã não está nisso aí. Até porque a gente sabe que muitas mulheres têm um peso abaixo do normal e outras têm um peso acima do normal, e eu quero deixar claro isso aqui para o nosso público, que independe da forma de comer. Muitas vezes tem a ver com algumas questões de saúde mesmo, certo? Isso existe, isso é fato, isso é real. O que nós queremos tratar nessa tarde não é desses casos, mas dos casos que a perda excessiva ou o ganho excessivo é consequência de uma alimentação descontrolada ou desequilibrada, tanto para mais quanto para menos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É nessa linha, é por esse viés que nós estamos caminhando nessa hora. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a mídia coloca, os filmes colocam, os livros colocam. Se você e eu for numa loja de roupa, a gente já vai ver, comprar uma peça, uma roupa, a gente já vai ver que o G, o tamanho G hoje, corresponde muitas vezes ao tamanho P. É ou não é? Às vezes você roda a loja e você sai triste, quase chorando, porque você não encontra. As próprias etiquetas, as próprias marcas têm diminuído de forma excessiva a metragem, os centímetros da roupa. Então, o que antes você encontrava G e ficava gigante, agora você veste para uma pessoa de tamanho P e dá. É ou não é? Claro que é. A gente sabe que é mais ou menos assim. Contudo, ainda existe uma ilusão colocada nesse mundo de que existem requisitos perfeitos para que, inclusive, você se torne uma mulher anoréxica. Por quê, Cíntia? Porque muitas vezes são esse tipo de mulher que é admirada, que é respeitada, que é desejada, que é tida por ter o controle do seu próprio corpo. Então, muito cuidado, porque muitas vezes, mesmo você sendo uma mulher cristã, você se deixa levar por isso. E enquanto você não consegue isso, existe uma inquietude, uma inquietação no seu coração, porque você praticamente é jogada na massa e parece que você
só vai ter algum tipo de respeito, admiração, beleza, se você seguir esse padrão. O medo, então, minhas queridas, da mulherada de não estar com as medidas adequadas aos olhos dos outros, leva a mulher a fazer qualquer coisa para mudar a sua aparência. E nós temos encontrado mulheres com crises que precisam, inclusive, de aconselhamentos por conta disso aqui. O que é que você realmente quer que esteja no seu controle? O que é que você entende por uma aparência que agrade a Deus? Não é simplesmente dizer, ó, peso muito baixo, peso muito alto, mas qual é a motivação do seu coração? Por que que você está com peso abaixo do que você deveria ter? O que é que você anda fazendo? A outra pergunta do outro lado da glutonaria. Por que que você está com esse peso tão excessivo e olhando para as outras mulheres assim, só quer ser? Quando uma decide emagrecer, decide ficar no seu peso ideal, você olha lá para fulano, mundana. Isso não é mundanismo. Então eu gostaria que a gente tratasse do X da questão, do que está dentro do seu coração. Por que o controle é tão importante para você? Porque você acredita que se tiver o controle sobre essas áreas na vida, praticando inclusive às vezes até autorrestrição ao extremo, se tornará muitas vezes aos seus olhos ou aos olhos da outra pessoa, uma mulher forte, terá uma vida centrada, terá uma vida descomplicada. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Ou para a glutonaria, eu não estou nem aí para nada, eu não devo nada a ninguém, meu corpo, Deus vai me dar um novo. É o outro extremo. Precisamos nos preocupar e sermos mulheres equilibradas e nos alimentarmos da melhor forma possível para a glória de Deus e não passarmos pelos transtornos da alimentação, porque isso também é bíblico e muitas vezes você não ouve nos estudos na sua igreja, muito menos nos sermões, né? Os pastores não vão estar tratando dessas questões, porque tem muitas vezes, e a gente compreende assuntos mais importantes para falar, mas aqui na Tarde das Mulheres a gente fala. Então, queridas, para muitas mulheres, viver com simplicidade é viver com pureza, é viver com perfeição. E os conceitos de pureza e perfeição também apelam para um fundamento essencial na mente do cristão. Por conseguir, muitas vezes, para você pensar e ser rigorosa nesse nível de autorrestrição, muitas vezes você se sente mais justa, você se sente nobre do que as outras mulheres, porque você conseguiu. E você muitas vezes ainda julga as outras que não ainda estão pensando nesse assunto. E às vezes porque você já conseguiu isso aí, ou o equilíbrio, ou está dentro da média esperada, você julga as outras como muitas vezes preguiçosas ou indisciplinadas. Ou seja, errou do mesmo jeito, ficou 1-1, empatou. Uma está errada porque não quer nem saber disso. A outra está errada porque está julgando, conseguir um resultado nessa área, mas está julgando a outra na outra. Então, o que a gente tem que fazer? É bem preocupante essas questões, porque tanto a anorexia como a glutonaria, elas trazem danos, muitas vezes, irreversíveis. Elas trazem consequências danosas, elas trazem sofrimento. Muitas vezes, quando você está acima do peso, você sente dor, você amanhece com dor, você acorda com dor, porque a sua coluna já foi afetada, não é? Porque o seu peso está acima do normal. Você se acha a mulher, parece que mais feia do universo. Uma se acha linda demais, anoréxica, e a outra se acha mais feia. Onde é que está o nosso equilíbrio, né? É imperativo que a pessoa que mantém uma prática de subnutrição ou de excesso de alimentação busque ajuda médica profissional, tanto para uma quanto para outra, para restabelecer um equilíbrio funcional e saudável. E eu quero dizer para você que isso é totalmente espiritual. Como assim, Cíntia? Totalmente espiritual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lembram desse versículo? E que nós devemos cuidar bem dele.
O Senhor nos deu todos os órgãos. Quando a gente excede ou quando a gente anula, a gente sobrecarrega os órgãos que o Senhor nos deu. Ou para mais ou para menos. Então, de que lado você está? O que é que seria o correto? Um peso corporal adequado e realista, conforme o padrão bíblico. Inclusive existe a fórmula, né, da gente saber, se você nunca parou para pensar nisso, existe a fórmula básica de você saber qual seria o seu peso ideal. Qual seria o CMC, né? Você pesquisa aí, o próprio Google vai te dar, coisa simples assim. E dá uma olhadinha para observar se você está glorificando a Deus. Ai, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não adianta você negar esta área, porque ela traz consequências drásticas em quaisquer outras áreas. Ou você não tem nem força para fazer nada, porque está desnutrida muitas vezes, e nega a vontade de comer, dizendo que não tem um apetite, que é no caso da anorexia, mas na verdade você tem, mas você não quer. E muitas vezes por questões até familiares, quantos casos eu já acompanhei assim? Você reage assim porque você luta contra a obesidade, mas não é sua, é de alguém da família, e você não quer chegar àquele nível, então você agora vai para o outro lado, para o outro pêndulo, né? Quando a gente tende a não aprovar um, a gente acaba chegando lá do outro lado da moeda. Não, precisamos ser mulheres equilibradas. E é notório, meninas, que tanto a anorexia quanto a glutonaria tem aumentado absurdamente o percentual de doenças causadas tanto por um lado quanto pelo outro, tem sido assim elevadíssimo. Então, vamos aqui através da palavra do Senhor reavaliar a nossa vida, porque Deus está preocupado com isso. Ele nos criou, Ele nos deu um peso ideal e nós precisamos procurar, ainda que você diga assim, Cíntia, mas a questão aqui é hormonal, eu não duvido que seja, mas você pode procurar ajuda médica. Não, Cíntia, a minha questão aqui é emocional mesmo. Você come as suas emoções? Ah, eu estou feliz demais, então eu tenho que comer, porque eu estou feliz demais. Ah, eu estou triste, então eu vou comer, porque... Só um pouquinho. Nós temos a pessoa bendita de Jesus que nos dá controle. Nós precisamos ter domínio próprio, é fruto do Espírito. Você tem ou não tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, minha amada mulher? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ore, peça ajuda ao Senhor e tome as atitudes necessárias. Porque isso é tão sério que a gente observa que existem pessoas morrendo por conta disso, resultado de falências muitas vezes cardíacas, falências de órgãos vitais, não apenas o coração, não é? Desnutrição ou obesidade mórbida, a quantidade de crianças que já se encontram com obesidade mórbida, muitas vezes, você que é mãe, se envolve com tantas outras coisas e não cuida, não tem um olhar atento sobre a questão da alimentação. Ah, deixa eu comprar o iFood, hoje está no auge, né? Pede isso, compra aquilo, pede coisas que não tem muitas vezes nutrientes nenhum. Isso também agrada ao Senhor. É função nossa, de mãe, de mulher, perceber, não, isso aqui vai trazer vários nutrientes para a minha família, isso aqui vai deixar o meu esposo mais saudável, isso aqui vai deixar o meu filho mais saudável. Ah, Cíntia, mas eu faço, mas olha aqui, ó, eu tenho casos na família, ou de um lado ou do outro, mas você deve ter a consciência limpa do que você oferece e coloca diante da mesa como culto ao Senhor, porque muitas vezes eu sei que foge, nós temos alguns casos na família, mas que foge do nosso controle, porque isso é uma decisão pessoal, principalmente se a pessoa já for adulto. Continue orando, continue oferecendo o seu melhor no requisito alimentação e você vai ver que as coisas vão mudar e você não vai carregar essa culpa consigo. E se for relacionado a você, Deus está falando ao seu coração para que você tome uma atitude. Não adianta ficar reclamando, se achando feia, murmurando, se achando acima do peso. Toma uma postura, para de procrastinar. É uma decisão. Isso tem que ter atitude. Não, eu vou procurar um profissional, eu vou procurar um endocrinologista para que eu consiga de fato observar o que é que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso é algo totalmente tratável. E se você não cuida dessas áreas, isso se torna pecaminoso. Já parou para pensar nisso?
Deus não te fez nem para ficar do lado de cá e nem do lado de lá, mas para que a gente tenha o equilíbrio. Então, não entra na neura da mídia, não acha que a mulher bonita é aquela assim, não. À luz das Escrituras, o Senhor está interessado em nós e nos deu um peso ideal. E eu preciso saber o porquê que eu ando desequilibrada em relação à alimentação. Outra dica, procure andar com pessoas que pensam mais ou menos com essa mentalidade. Se você já tem dificuldade e já come excessivamente, e você continuar caminhando com mulheres que têm essa prática, você não vai emagrecer 1 quilo. Você pode ter certeza disso. Procure estar perto de pessoas que desejam estar com o seu peso ideal. Isso lida muitas vezes, minhas amadas irmãs, com sintomas, com consequência do problema, que você às vezes não consegue enxergar a essência, apenas a pontinha do iceberg, né? Mas não o problema lá no fundo que está no seu coração. Às vezes você está roendo as unhas, preocupada, aí você come. Você está com medo, você come. Você está... Ou então ao contrário, né? Então, eu estou sempre falando de um lado e do outro, porque eu estou pegando esses dois transtornos alimentares que são, digamos assim, os extremos. O de menos e o de mais. Existem vários outros transtornos alimentares, mas eu gostaria de tratar hoje sobre esses dois, né? Então, quando você concentra as manifestações físicas, tanto para glutonaria como para anorexia, sem examinar o seu coração, ou seja, o que é que motiva esse comportamento, vai ser inútil. Inclusive, esse estudo vai ser inútil. Você precisa se autoavaliar, pedir orientação de Deus para que você consiga ver, mas por que eu estou agindo assim? Por que eu estou me alimentando excessivamente ou deixando de me alimentar? Eu estou deixando de me alimentar para ser aceita por alguém, mas a minha suficiência está em Cristo Jesus. Ou então, eu estou comendo demais da conta porque eu não tenho domínio, eu estou comendo as minhas emoções. Cristo equaliza as minhas emoções. O que é que me leva a fazer assim? As pessoas, normalmente, estão buscando os valores do mundo, tanto para um lado como para o outro. Às vezes, esse excesso de comida seu não tem necessariamente a ver com a alimentação. Às vezes é com as finanças. Como assim, Cíntia? Sim. Às vezes você está angustiada, às vezes você quer ganhar mais porque você quer mostrar para o outro que você também pode trocar de carro e aí você não consegue porque a casa do outro é melhor, porque o seu filho não lhe obedece, porque o seu filho está no mundo das drogas, porque o seu marido não é... Enfim, você sempre coloca o outro na sua frente, você bloqueia o seu coração. Às vezes a sensação de superioridade. Você quer ser vista porque ninguém está lhe notando, mas eu queria dizer que o seu valor e o meu valor está na pessoa de Cristo Jesus e na sua redenção. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada de bom para oferecer, aliás, até hoje nós não temos. E Ele se preocupa com a sua aparência, com a sua saúde física, porque foi Ele que me criou, foi Ele que te criou e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a adorar o Senhor também com o nosso corpo. Não para que os outros estejam nos elogiando ou nos criticando, mas para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Não dê motivo para os outros estarem falando de você, minhas queridas. O único fator que de fato determina o comportamento de alguém, tanto para anorexia como para glutonaria, é o seu coração. O problema está aí no seu coração e você precisa descobrir a essência. O que é que te leva, o que é que te motiva a fazer isso? O que é que o seu coração tem como objeto de adoração? Essa área é importantíssima. O que é que o seu coração deseja mais do que Deus? O que é que tem a ver, Cíntia, com o transtorno alimentar? Tem tudo a ver. Você está parando para pensar nisso? Ah, mas isso aí não é área espiritual. É uma área espiritual. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar dele da melhor forma possível, no que depender de nós. Volto a repetir isso para você que chegou por agora. Se você está muito abaixo do peso, se você está muito acima do peso por conta de alguma doença, algum problema físico,
não entenda que essas questões que nós estamos tratando é para você, certo? Mesmo assim, existe sim orientação médica, se for questões de saúde, que você poderá equalizar, porque o nosso corpo foi feito para suportar determinado peso. Então, a nossa instrução nessa hora não é para que você esteja com o seu peso ideal para ser aceita pela população. Nina, não. Mas é para que você se preocupe com o seu peso ideal, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Os desejos do coração comuns, muitas vezes, principalmente para quem tem uma mente anoréxica, né? Eu preciso ser magra para poder me sentir importante. Eu estou infeliz com a minha vida, então eu vou deixar de comer, porque assim eu não vou ganhar peso. Eu mereço, eu preciso me sentir. Cuidado com esse me sentir que o mundo fala hoje. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir feliz. Permita-se. Não são essas as frases que a gente ouve hoje na mídia? Eu não quero ficar como fulana. E aí já vai apontando, né? Eu mereço sim ser perfeita. E quem disse que a perfeição depende disso? Eu mereço sim ter a atenção dos outros. Então, não é esse tipo de pensamento que a gente está instigando a você a pensar nesta hora. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo estar tão abaixo ou tão acima do peso? Eu estou descontrolada. Porque eu preciso vir para o domínio próprio, olhar que o fruto do Espírito dá para mim o domínio próprio. E o domínio próprio em todas as áreas. Área financeira, na alimentação, na minha forma de falar. Mas no nosso caso aqui, a gente está tratando exatamente do transtorno alimentar. Estás começando a entender que é uma área espiritual? É essencial, amada mulher, reconhecer que os desejos do nosso coração podem se tornar tão exigentes ao ponto de se tornarem deuses ou ídolos do nosso coração. Deuses funcionais, ídolos, ou seja, a minha vida está focada nisso. Como é que anda o seu coração nesta área? O cristão tem a responsabilidade de adorar somente ao Deus do céu e não ao corpo. Qualquer coisa, além de uma mentira destrutiva, deixa de honrar o nome do nosso Deus. A mudança completa e duradoura para a pessoa começa com a necessidade de enxergar a sua realidade. Né? E isso certamente vai gerar um arrependimento, uma confissão, uma mudança de vida. A Bíblia chama os cristãos, a mim e a você, mulher que nos ouve nessa hora, para sermos puras e perfeitas. Depois você dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Filipenses capítulo 1, dos versículos de 9 a 11. Qualquer tentativa de nos purificar e aperfeiçoar para que os outros nos glorifiquem, se torna pecaminoso, porque aí nós roubamos a glória de Deus. Tudo que a gente faz deve ser para glorificar o nome dele e não o meu e o seu nome. Então, confessar diante de Deus qualquer coisa que você puder identificar como um desejo idólatra, inclusive a comida. Eu tenho prazer em comer. Eu falei para vocês aqui no início que é delicioso degustar. Deus nos fez... Deus poderia ter, assim, se fosse comer lasanha, churrasco, acarajé, açaí, né? Não sei, cuscuz, beiju, tapioca, chimarrão. Já pensou? Poderia tudo ter o mesmo sabor. Não, o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos deu a graça de sentir o sabor da comida. E isso é delicioso, isso não é pecaminoso. Precisamos sim nos alimentar para a glória de Deus, mas precisamos observar o desequilíbrio quando trata de comida. E não tem como desassociar o peso do nosso corpo com a alimentação. A alimentação é um dos fatores principais. É tanto que a pessoa, para
eliminar peso, precisa ter uma reeducação alimentar. Afinal de contas, a dieta não funciona, viu? Já digo para vocês. Dieta não funciona. Tem que ter uma reeducação. Eu preciso me educar novamente. Trabalhar aqui, ó, como tudo na vida. Ter uma mudança de mente. Uma cosmovisão bíblica em relação a isso, para que eu consiga glorificar a Deus também nessa área, né? Eu queria contar um exemplo meu particular e pessoal, né? Eu estou hoje com 45 anos. Quando eu estava com 40 anos, eu estava com peso acima da média do meu corpo, né? Eu precisava eliminar alguns quilos. Primeira coisa é que eu não enxergava aquilo. Eu, inclusive, até montei alguns estudos, porque eu estava enxergando outras mulheres que eu convivo ganhando peso, mas eu não me enxergava. E normalmente é assim, não é assim? Presta bem atenção se não é assim, não bloqueia o seu coração. Mas tudo bem. Como é que a gente começa a observar? Eu percebia que as roupas já não estavam mais entrando. Cada vez eu ganhava um pouquinho mais de peso. Eu particularmente nunca fui uma pessoa de peso, eu sempre fui muito magrinha. Tá aí, o que está acontecendo, né? Comecei a avaliar a minha vida, a pensar em várias áreas da minha vida. Fui, inclusive, dar um estudo em uma das nossas congregações na época, lá na fronteira com a Argentina. Quando eu cheguei lá, eu vi que muitas mulheres estavam melhores em relação ao seu peso, estavam dentro do esperado o seu peso, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu perguntei para elas o que é que elas tinham feito depois do estudo. E elas falaram que tinham tido a orientação de uma das irmãs que tinha chegado lá, que era educadora física, trabalhava já nessa área, estava orientando elas nesse sentido. E olha, tinha mulheres ali com mais de 60 anos, viu? Para você que fica aí na desculpa de que eu não elimino porque eu já tenho 50 anos, 40 anos, depois dos 40 tudo é mais difícil, e a gente vai colocando as desculpas, né? A gente vai enganando, tentando enganar nós mesmos, né? Assim. Resumindo a história, eu até brinquei, peguei o contato, essa irmãzinha estava lá, uma querida, a Aline, né, já não está mais aqui no Rio Grande do Sul. Aline, você precisa me ajudar, porque eu estou com um peso acima do peso. Mas por quê? Falei, inclusive essa semana eu tinha ido na endocrinologista, porque eu pensei, eu acho que eu estou com problema de tireoide. A gente não bota tudo na pobre da tireoide? É a tireoide, o problema do nosso peso excessivo é da tireoide. E eu cheguei a pensar isso. Deve ser a tireoide. Então eu fui na endocrinologista e vocês não sabem, meninas, levei uma bíblia para dar de presente para endocrinologista. Falei, vou evangelizar a endocrinologista. Dando trabalho para ela, né? Cheguei lá, levei a Bíblia da caminhada bíblica, inclusive, dedicada, né? Disse, olha, eu vou conversar com ela, vou entregar a Bíblia para ela, para que ela se converta. Pensa a minha pobre mente. Enfim. Então, ela me perguntou o que estava acontecendo e tal. E eu disse, doutora, eu acho que eu estou com problema na tireoide. Aí ela me olhou assim, tireoide? Mas desde quando você tem problema de tireoide? Falei, não, na verdade, eu nunca tive, mas eu acho que eu tenho, porque, olha, eu estou ganhando peso. Eu já havia feito alguns exames, já tinha mostrado para ela anteriormente. E ela olhou os exames e falou, Cíntia, aparentemente você não tem nada... Você não tem nenhum problema de tireoide, porque a gente sabe que quem tem esse problema, às vezes ganha muito peso ou perde muito peso. Isso é fato. Né? E eu estava achando que o meu peso a excesso era a tireoide. Cuidado você que está pensando isso. Resumindo a história. Aí ela falou assim, como é que você está se alimentando? Aí eu comecei a falar. Eu cozinho todos os dias, eu sou dona de casa também, viu, meninas? Então eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, eu cozinho, gosto de cozinhar. Mesmo no dia que eu não gosto, que eu não quero, eu vou cozinhar, porque é uma necessidade, enfim. Então, ela me questionou algumas coisas e eu relatei ali. Ela olhou assim para mim e disse assim, Cíntia, nós somos o que comemos. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma frase assim que eu aprendi nesses 15 anos, que diz assim, me caiu o butiá dos bolsos. E eu pensei, e ficou aquilo na minha mente, nós somos o que comemos, nós somos o que comemos. Gente, vocês acham que eu tive coragem de dar a Bíblia para aquela mulher? Ela continuou o assunto e falou assim, olha, o seu peso é porque você está comendo demais. E eu pensei, enquanto ela falava aquilo, eu pensei, como é que eu vou dar a Bíblia para a mulher? Fiquei com tanta vergonha, gente, de uma mulher que não era cristã me ensinar
o que eu, como cristã, já deveria saber, porque foi Deus quem me criou, o meu Criador, o nosso Criador. Aquilo me constrangeu, eu fiquei com tanta vergonha que do jeito que eu levei a Bíblia ficou dentro da minha sacolinha. E ela falou mais, vai fazer mais esses exames, tu vai me trazer na próxima semana e eu vou entrar com medicação séria contigo, porque tu já está na época, né? Obesidade grau 1. E eu regalei o olho, né? Meu Deus, obesidade, assim, para mim aquilo foi... Porque, imagina, eu estava vendo que as outras mulheres estavam ganhando peso, mas eu não me enxergava, eu achava, eu até percebia pelas roupas, mas assim, eu ainda estou menos que as outras. Talvez o seu pensamento seja esse, né? Pecaminoso, igual o meu foi. Resumindo a história, você vai entrar com medicação, é medicação controlada, é medicação que pode trazer prejuízo para as outras áreas, mas como eu estou vendo que você... Ela não disse assim, mas tipo assim, não está levando a sério isso? Antes que seus órgãos padeçam mais, então você vai ter que entrar com medicação. Tá bom? A gente se vê na próxima consulta. Meu Deus. Olha, se eu tivesse um buraquinho, eu colocava minha cabeça lá dentro, porque eu saí extremamente envergonhada. E pensei, meu Deus, eu estou dando trabalho para a médica, sem necessidade. Ela vai querer receber a minha Bíblia agora? Claro que não. Ela já vinha me acompanhando há algum tempo, tudo que ela passava eu não fazia, porque na minha cabeça o problema era a tireoide e não eu. E naquele dia eu voltei para casa entristecida, mas foi bom, porque eu orei e falei, Senhor, muda a minha vida, eu preciso ver o que é que está acontecendo comigo. Voltei para aquele contato lá com a Aline, falei, Aline, preciso de ajuda. Vou te ajudar. Vamos lá. Começa tudo do zero. Esquece tudo, bora lá. Atividade física assim, 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 assim. Alimentação assim, 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 assim. Meninas, resumindo a história. Em 7 meses, eu havia eliminado 25 quilos. Que maravilha que foi. Eu não precisava daquilo para mostrar para os outros que eu fiquei, sei lá, mais bonita, mais rejuvenescida. É uma consequência, não é? Claro que é. Tem que ter muita disciplina, mas eu fui buscar em oração a disciplina da oração, a disciplina da comida, a disciplina da alimentação, o que é que eu comia. E era difícil, porque muitas vezes você não encontra apoio. Você não encontra apoio. Quantas vezes eu fui dar, até mesmo dentro da nossa amada SAF, que eu amo, 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 sou SAF, faço parte dela, faz parte da minha vida. Mas quantas vezes, após os estudos, as departamentais, bolo, coxinha, pastel, enroladinho de salsicha, enfim, eu não estou dizendo que isso é errado, que você não vai comer, que não come. Naquele momento, naquele processo, o problema não era das outras pessoas, a decisão era a minha. E vocês podem acreditar que eu já tomava meu cafezinho, meu chazinho, foi aí quando eu comecei a inserir chá e tantas outras coisas mais. Claro que no dia que deixei de fazer tantas refeições que eu fazia no rodízio, que aí você, para mim, né, cada um é de um jeito, para mim, aquilo me prejudicava e muito, porque se eu ia pagar aquele valor excessivo, que normalmente é mais caro, então eu queria comer, porque é uma filosofia minha de vida financeira, que é outra área, ser justo naquilo que você paga. Então eu deixei de ir, rodízio de pizza, rodízio de... Foi uma luta, mas deu certo. Não quero de volta esses 25 quilos. Isso em nenhum momento me deixou mais entristecida, pelo contrário. Mas isso foi uma decisão minha, eu não fiquei falando para todo mundo, eu não postei em Facebook, não postei em redes sociais. Eu simplesmente decidi. Quando eu já havia eliminado uns 10 quilos, foi que as pessoas começaram a notar. E eu não fiquei me matando de atividade física, não. Pulava corda em casa, fazia caminhada nos horários que dá por conta das atividades. Eu normalmente tenho uma vida bastante cheia de coisas, né? Depois que chegava do trabalho e tantas outras coisas mais. Mas é uma decisão. E eu tenho certeza que eu pude glorificar mais a Deus quando eu cheguei no meu peso ideal. Recebi críticas? Recebi. Mas eu já recebia também quando estava além do peso. Não estava lendo, é desleixada, não se liga, né? Assim, não importa. Eu queria estar em paz comigo e com Deus.
Eu gostaria de glorificar a Deus. Eu queria voltar, inclusive, para aquela médica e entregar a Bíblia para ela, que eu voltei. Eu fiquei envergonhada. Eu queria entregar a Bíblia para ela. Não precisar ter que tomar uma medicação, mas ter uma postura correta. E busquei, Senhor, me dá domínio próprio, me ajuda. Não é fácil, porque todos os dias eu cozinhava, aí é outro nível. Se você nem precisa cozinhar, para você o processo está muito mais fácil do que o meu. Consegue compreender isso? Então, queridas, eu queria incentivar você, não para que você ficasse triste, não para que você ficasse com culpa, mas para que você percebesse como é que anda a sua vida e tomasse uma postura que redundasse em glórias para Deus. Eu queria que as pessoas não dissessem assim, eu não quero ser crente porque, olha lá, ninguém liga para a saúde física. Eu queria chegar para um profissional de saúde, quer seja ele nutricionista, quer seja ele educador físico, de qualquer área que for, e não deixar de glorificar a Deus por conta do meu excesso de peso ou falta de peso. Vocês estão entendendo que quando a gente olha por esse prisma, as coisas ficam mais fáceis e a gente começa a perceber que as questões bíblicas precisam estar mais claras diante de nós? Então, toma atitude. Eu não sei se é para mais ou se é para menos, mas eu sei que o nosso equilíbrio, à luz das Escrituras, vai nos ajudar. Não adianta você ficar só reclamando. Ai, eu estou ganhando peso. Ai, eu estou me sentindo feia. A mulherada, eu conheço umas assim, né? Ai, não dá mais em mim. E aí você compra, se torna toque, transtorno obsessivo compulsivo, que é outro problema. Aquela pessoa que é insaciável, ou por comida, ou por gastar, ou por tantas outras coisas, porque está insatisfeita com o seu peso. Que tal você mudar de vida? Como que eu posso fazer isso? Primeiro, confesse a Deus. Senhor, me perdoa, porque até agora eu ainda não havia pensado nessa área. Eu não havia tratado dessa área com seriedade, né? Me ajuda, Senhor. Ao invés de ficar inventando desculpas, com inveja da outra, porque fez e você não conseguiu, ou dizendo que é porque ela está sendo mundana, isso não é mundanismo, isso é bíblico. A pessoa ter o peso ideal, isso é bíblico. Claro, volto a repetir, porque eu estou vendo que está chegando mais mulheres. Se você está enfrentando excesso de peso ou falta de peso por questões de saúde, em nome de Jesus, essas instruções não diz respeito a você. O que eu estou falando é o que acontece na maioria, 95% das nossas questões femininas, com peso de mais ou de menos, que às vezes você está de menos, não porque você não sente fome, você se torna anoréxica, porque você quer mostrar para os outros, quer ser valorizada e você está prejudicando a sua saúde, o corpício que Deus lhe deu, também assim. Ou porque você come todas as suas emoções, você é uma pessoa muitas vezes descontrolada, fica colocando desculpas nos outros, se sente feia, muitas vezes se sente amargurada, nutre inveja no coração. Eu estou falando nestes casos, as orientações bíblicas são nestes casos. Então, minha querida, Deus deseja governar a sua vida nessa área também, para que você glorifique o nome do nosso Deus. Então, o primeiro passo que eu deixo para você é que você reconheça isso. Você possa confessar isso, por isso que é espiritual diante de Deus. Senhor, me ajuda, dá o domínio próprio para que eu consiga glorificar o teu nome também nesta área. E quando você confessa, obviamente você vai se arrepender. E o arrependimento é uma declaração diante de Deus de que a sua mente verdadeiramente está transformada, essa transformação que gera um arrependimento verdadeiro, ou seja, gera uma mudança de mente, é o que significa conversão, ou seja, metanoia no seu original, né? Uma mudança de mente completa, uma mudança permanente no comportamento, uma mudança que traz consequências. Quantas vezes você não está nem aí para isso? E quando você observa, às vezes dá problema no próprio casamento, interfere na sua vida com o seu esposo, às vezes o seu esposo está em forma, você começa a brigar porque você não está, porque ele está, você não está, e aí você começa olha, é um efeito dominó. Vem várias questões que podem prejudicar não só a sua vida, mas toda a sua vida conjugal, familiar e principalmente a sua vida relacionada à sua saúde, às suas emoções e, por que não dizer, à sua vida física e também à sua vida espiritual. Depois do arrependimento sincero,
vem a reeducação, tanto alimentar quanto bíblica, na visão de que essa pessoa deve se relacionar bem com a comida, nem de mais e nem de menos. Os princípios e referências bíblicas listados a seguir devem ser estudados com atenção e um plano de resposta pessoal deve ser executado para você permitir que essas verdades façam parte da sua realidade, nos seus pensamentos no dia a dia e na sua convivência diária, né? Presta bem atenção, Deus proveu a comida de forma graciosa e porque tudo que Deus provê é bom, essa comida é boa. Então eu nem vou deixar de comer e nem vou exagerar na comida. Atos capítulo 10, de 10 a 16, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus pretende que o ser humano tenha, sim, minha amada mulher, prazer na comida, prazer em comer, mas precisa, como tudo na vida, ter o domínio próprio, ter o equilíbrio. O ato de comer é maravilhoso. Jesus comia com seus discípulos, né? Porque a alimentação ela vai nos dar a energia necessária para que a gente use essa energia para honrar, para servir ao nosso Deus. Então, isso é bíblico, isso é também ser espiritual. Nós precisamos ter essa noção das coisas, porque o amor por Deus e pelos outros deve ficar, sim, evidente também através da alimentação. E em nenhum momento estou informando para você deixar de se alimentar. Pelo contrário, a alimentação, inclusive a comunhão, o desenvolver a comunhão, ela se dá muito através da alimentação. É maravilhoso a gente ampliar a nossa comunhão através da alimentação. É ou não é? É tanto que se você estiver se alimentando perto de alguém, você passa até a fome. Pessoas que você não gosta, pessoas que lhe despreza, que faz raiva, você não tem vontade de comer junto, é ou não é? Então a alimentação é algo maravilhoso que Deus nos deu. Mas como tudo na vida precisa ter o equilíbrio. E você não deve nutrir os desejos desequilibrados, nem para menos e nem para mais, em relação a esta área. Eu queria que você entendesse que esta área tem solução, que Deus deseja mudar a sua vida através dos ensinamentos bíblicos. Deus pode te dar domínio próprio, controle na pessoa de Jesus Cristo, que é muito mais importante do que postes ídolos ou deuses no seu coração em relação à alimentação. A convicção do Espírito Santo, a verdade da palavra de Deus ocasionarão mudanças duradouras para a sua vida. Deus está interessado, sim, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida psicológica ou mental e também na sua vida espiritual. E Ele nos concede a graça de nos alimentar. E nós devemos, sim, com moderação, com modéstia, procurar nos adequar aos ditames da palavra de Deus, para que possamos com toda clareza, com toda alegria, dizer o versículo: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tome uma postura equilibrada, equalizada, à luz das Escrituras, para que no seu coração haja paz em relação ao transtorno alimentar que muitas vezes tem sido uma pedra de tropeço na sua vida. Em Cristo Jesus, nós poderemos ter uma vida mais saudável, que busque glorificar a Ele, que nós possamos nos alimentar como Ele deseja, para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá! Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a Caminhada Bíblica vai ser revolucionária na sua vida.
não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe.